Rafael Almeida quase nunca caminhava devagar. Sua vida era feita de agendas cheias, reuniões seguidas e decisões que pareciam sempre urgentes. Naquela tarde, porém, o ritmo da cidade parecia diferente. Talvez fosse porque ele carregava nos braços o pequeno Lucas, seu filho de apenas alguns meses, que dormia profundamente encostado em seu ombro, com a respiração tranquila de quem ainda não conhece o peso do mundo. A babá havia ligado mais cedo dizendo que estava doente, e Rafael, sem muita escolha, colocou o bebê no carro e seguiu para o centro da cidade antes de ir para o escritório. Tudo parecia apenas mais um dia comum, até que algo mudou no meio da caminhada. O centro estava cheio como sempre. Carros passavam apressados. Pessoas atravessavam a rua olhando para o celular. Vendedores gritavam ofertas. Aí o som da cidade parecia formar um único ruído contínuo. Rafael caminhava entre aquela pressa coletiva quando, pelo canto do olho, viu um movimento que o fez diminuir o passo sem entender exatamente por quê. Não foi um grito, nem uma discussão. Na verdade, era o contrário. Era um momento tão silencioso que parecia deslocado naquele lugar barulhento. Na calçada, em frente a um comércio ainda fechado, havia um engradado de madeira colocado junto à parede. Sentada nele, estava uma jovem de uniforme simples azul, com um avental branco amarrado na cintura. Seu nome era Carolina. Nas mãos ela segurava uma tigela de sopa, e com movimentos cuidadosos levava pequenas colheradas até a boca de uma senhora idosa sentada ao seu lado. A senhora era Dona Teresa, sua mãe. Os cabelos brancos estavam presos de maneira simples, e suas mãos tremiam levemente sobre os joelhos. Um tremor constante que denunciava o Parkinson que ela enfrentava havia anos. Cada gesto exigia um esforço visível. Mesmo assim, quando Carolina aproximava a colher, Dona Teresa inclinava a cabeça devagar e recebia a sopa com paciência, fechando os olhos por um instante antes de engolir. Não havia pressa naquele pequeno ritual. Carolina segurava a tigela com as duas mãos, como se estivesse protegendo algo frágil. A cada colherada, ela esperava a mãe terminar antes de oferecer a próxima. Às vezes dizia algo em voz baixa, palavras curtas, tranquilas, como quem fala mais com carinho do que com necessidade de resposta. Rafael parou sem perceber que tinha parado. Lucas continuava dormindo em seu ombro, completamente alheio àquele momento, e com a bochecha quente encostada no pescoço do pai. O mundo continuava correndo ao redor deles. Buzinas, passos apressados, portas abrindo. Mas para Rafael, tudo parecia distante. O que existia naquele instante eram apenas aquelas duas mulheres sentadas naquele engradado simples. Havia algo naquela cena que ele não conseguia explicar. Não era tristeza. Também não era pena. Era uma espécie de calma silenciosa, um cuidado tão natural que parecia existir ali muito antes de ele chegar, como se aquela rotina fosse repetida todos os dias, no mesmo lugar, no mesmo horário. Carolina ofereceu mais uma colher de sopa e depois pegou um pequeno pano dobrado no bolso do avental. Com delicadeza, limpou o canto da boca da mãe, como quem realiza um gesto que já conhece de memória. Foi nesse momento que ela levantou os olhos, e o olhar encontrou o de Rafael parado a poucos metros dali. Não havia irritação nem surpresa no rosto dela, apenas uma atenção rápida, avaliando o homem de terno com um bebê adormecido no ombro, como se estivesse tentando entender o motivo daquela presença silenciosa. Rafael sentiu algo estranho no peito, não desconforto, mas a sensação de ter testemunhado algo importante sem ter sido convidado. E, mesmo sem saber por quê, ele continuou ali, observando. Rafael ainda estava parado quando Carolina desviou o olhar novamente para a tigela de sopa. O momento pareceu terminar ali, como se ele tivesse sido apenas um observador passageiro de algo que não lhe pertencia. Sentindo-se um pouco constrangido por estar encarando aquela cena por tanto tempo, ele finalmente voltou a caminhar. Lucas continuava dormindo profundamente em seu ombro.
indiferente ao movimento da cidade. Rafael seguiu alguns metros, mas a imagem das duas mulheres na calçada permaneceu presa em sua mente de um jeito inesperado. Naquela noite, já em casa, ele percebeu que continuava pensando na mesma cena. Não era algo dramático, nem extraordinário à primeira vista, mas havia uma simplicidade ali que o havia tocado de forma estranha. Durante anos, Rafael havia se acostumado a notar apenas coisas grandes, contratos, números, metas, resultados. Aquela pequena rotina na calçada parecia pertencer a outro tipo de mundo, um mundo mais silencioso, mais lento. Nos dias seguintes, sem planejar exatamente, Rafael acabou passando novamente pela mesma rua perto do horário em que tinha visto Carolina. Talvez fosse curiosidade, talvez apenas coincidência, mas quando dobrou a esquina, viu algo que confirmou que aquilo não havia sido um episódio isolado. Carolina estava novamente sentada no mesmo engradado de madeira. Dona Teresa estava ao lado dela. A tigela de sopa descansava entre as mãos da jovem. E o mesmo gesto paciente se repetia. Colheradas pequenas, pausas tranquilas, palavras ditas em voz baixa. Tudo parecia acontecer exatamente como no dia anterior. Rafael diminuiu o passo outra vez, desta vez observando com mais atenção. Alguns dias depois, a curiosidade acabou encontrando uma resposta. Ao entrar em um pequeno restaurante na mesma rua para pegar um café rápido antes do trabalho, Rafael viu Carolina atrás do balcão, vestindo o mesmo uniforme azul e o avental branco. Ela se movia rapidamente entre as mesas, anotando pedidos e carregando pratos com a eficiência de quem está acostumada a um ritmo intenso. Foi ali que ele entendeu. Um dos funcionários comentou casualmente que Carolina trabalhava naquele restaurante havia anos. Ela fazia turnos longos, muitas vezes começando cedo e saindo tarde da noite. Mas havia um detalhe que todos ali conheciam. Todos os dias, sem falta, Carolina desaparecia por cerca de 15 minutos no meio do expediente. Era o único intervalo que ela tirava. E era sempre no mesmo horário. Mas Rafael percebeu então que aqueles 15 minutos eram o momento que ele havia testemunhado na calçada. Enquanto os clientes entravam e saíam do restaurante sem perceber nada, Carolina corria até o ponto de encontro onde sua mãe a esperava. Não era um encontro casual. Era um ritual construído com precisão quase invisível. Dona Teresa, por sua vez, saía de casa muito antes. Com passos lentos e cuidadosos, ela caminhava pelas ruas do bairro até chegar àquele pedaço de calçada. O Parkinson tornava cada movimento mais demorado. Mas ainda assim, ela fazia o percurso todos os dias. Quando chegava, sentava-se no engradado de madeira e aguardava pacientemente. Minutos depois, Carolina aparecia. A sopa quente vinha em uma pequena tigela trazida do restaurante, e ali, no meio da pressa da cidade, e mãe e filha tinham seu breve momento de calma. Rafael descobriu, pouco a pouco, que aquela rotina existia havia mais de 2 anos. 2 anos de encontros diários de 15 minutos. 2 anos de passos lentos de Dona Teresa. E corridas apressadas de Carolina entre uma mesa e outra. Não havia anúncios, nem pedidos de ajuda, nem qualquer tentativa de chamar atenção. Aquela rotina silenciosa simplesmente existia, sustentada apenas por disciplina, responsabilidade e um tipo de amor que não precisava ser explicado para continuar acontecendo todos os dias. Nos dias que se seguiram, a pequena rotina de 15 minutos deixou de ser apenas uma cena curiosa para Rafael. Aos poucos, ela começou a ganhar contornos mais profundos. Ele passou a entrar naquele restaurante algumas manhãs apenas para tomar café. E, sem perceber, acabou se tornando um observador silencioso da vida que acontecia ali. Foi conversando casualmente com outros funcionários, escutando comentários aqui e ali, que Rafael começou a entender que aqueles 15 minutos na calçada eram apenas uma pequena parte de uma história muito maior. Carolina não tinha apenas um trabalho. Na verdade,
ela tinha 2. Enquanto muitos clientes ainda dormiam em suas casas, Carolina já estava acordada havia horas. Todos os dias ela se levantava antes mesmo do amanhecer, quando a cidade ainda estava silenciosa e as ruas quase vazias. Mas nesse horário, ela atravessava parte do bairro para chegar a um prédio comercial no centro, onde trabalhava como faxineira. O trabalho começava cedo, antes da chegada dos funcionários dos escritórios. Ela limpava corredores, organizava salas de reunião, esvaziava lixeiras e deixava tudo pronto para que, algumas horas depois, outras pessoas simplesmente encontrassem aquele ambiente limpo sem sequer pensar em quem havia feito aquilo. Era um trabalho silencioso, muitas vezes invisível. Quando terminava, Carolina quase não tinha tempo para descansar. Ela voltava rapidamente para casa, tomava um banho rápido, trocava de roupa e seguia direto para o restaurante onde Rafael a havia visto pela primeira vez. Ali começava sua segunda jornada do dia, servindo clientes, anotando pedidos e correndo entre as mesas durante horas. E para quem olhava de fora, Carolina parecia apenas mais uma funcionária dedicada tentando manter o ritmo de um restaurante movimentado. Mas para Rafael, que agora conhecia um pouco mais da história, cada gesto dela carregava um peso diferente. Mesmo trabalhando em 2 empregos, Carolina ainda precisava equilibrar uma responsabilidade que muitos adultos teriam dificuldade de sustentar. Ela pagava 2 aluguéis, um pequeno apartamento simples onde morava sozinha, perto do restaurante, para poder chegar ao trabalho sem perder tempo no transporte, e outro lugar, ainda mais modesto, onde Dona Teresa vivia. O espaço era pequeno, mas ficava em uma área tranquila do bairro, onde a mãe podia se movimentar com mais segurança, mesmo com as limitações causadas pelo Parkinson. E manter 2 aluguéis com 2 salários modestos não era fácil. Cada mês exigia cálculos cuidadosos, economia em cada detalhe e muitos sacrifícios silenciosos. Carolina raramente comprava algo para si mesma. Roupas novas eram raras, e qualquer gasto inesperado precisava ser pensado com muito cuidado. Mas aquela vida cheia de responsabilidades não tinha começado recentemente. Na verdade, tudo havia mudado quando Carolina ainda era apenas uma criança. Seu pai havia abandonado a família quando ela tinha apenas 11 anos. Não houve grandes explicações, nem despedidas dramáticas. Um dia ele simplesmente foi embora. E não voltou. De repente, a casa ficou mais silenciosa, e a realidade da vida se tornou mais pesada muito cedo. Naquele momento, Carolina ainda era jovem demais para entender completamente o que estava acontecendo. Mas, com o passar dos anos, ela aprendeu algo que muitos só descobrem muito mais tarde. Às vezes, não existe alguém que venha resolver as coisas por você. Desde então, ela cresceu aprendendo a lidar com tudo praticamente sozinha. Aprendeu a trabalhar cedo, a cuidar da mãe quando os primeiros sinais da doença apareceram, e a tomar decisões difíceis sem ter muito tempo para dúvidas. Cada responsabilidade foi sendo assumida pouco a pouco, até que aquela rotina, acordar antes do amanhecer, trabalhar o dia inteiro e ainda correr 15 minutos para alimentar a mãe na calçada, se tornasse simplesmente parte normal de sua vida. Para Carolina, aquilo não era um gesto extraordinário, era apenas o que precisava ser feito. Conforme Rafael ia descobrindo mais sobre a vida de Carolina, algo dentro dele começava a mudar de forma silenciosa. Aquela história já não era apenas uma curiosidade observada da calçada, ou uma rotina incomum de 15 minutos. Depois de entender os 2 empregos, os 2 aluguéis e os anos de responsabilidade que Carolina carregava desde que o pai havia abandonado a família, Rafael passou a enxergar cada pequeno detalhe com outros olhos. O que mais o surpreendia não era apenas o esforço, era a forma como ela carregava tudo aquilo. Em nenhum momento Rafael a ouviu reclamar, nem no restaurante, durante as horas mais movimentadas do almoço. Quando os pedidos se acumulavam
e os clientes ficavam impacientes. Nem nas manhãs corridas, quando ela entrava no restaurante poucos minutos depois de terminar o turno como faxineira. E Carolina trabalhava com a mesma postura tranquila, o mesmo tom educado e a mesma atenção cuidadosa com todos. Para quem a via apenas servindo mesas, ela parecia apenas mais uma jovem trabalhadora tentando ganhar a vida. Mas Rafael sabia que havia muito mais por trás daquela aparência simples. Cada parte da rotina de Carolina parecia organizada com uma precisão impressionante. O horário em que saía do primeiro trabalho, o momento em que chegava ao restaurante, o intervalo exato de 15 minutos para encontrar a mãe na calçada. Nada parecia acontecer por acaso. Era como se cada minuto do dia tivesse sido cuidadosamente ajustado para garantir uma única coisa: que Dona Teresa nunca ficasse sem cuidado. Mesmo com a doença avançando lentamente, a mãe de Carolina continuava tendo aquele pequeno encontro diário. A sopa quente e a conversa tranquila. O pano dobrado no bolso do avental para limpar o canto da boca. Pequenos gestos que talvez passassem despercebidos para a maioria das pessoas que cruzavam aquela rua todos os dias. Mas não para Rafael. Aos poucos, ele começou a perceber algo raro naquela jovem. Não era apenas resistência, nem apenas responsabilidade. Era uma espécie de força silenciosa. Carolina não parecia carregar suas dificuldades como um fardo visível. Não havia dramatização, nem a tentativa de mostrar ao mundo o quanto sua vida era difícil. Ela simplesmente fazia o que precisava ser feito. Todos os dias, com a mesma disciplina tranquila que Rafael havia testemunhado desde a primeira vez em que parou naquela calçada. Aquilo despertou nele uma reflexão que o incomodava um pouco. E Rafael havia passado a vida cercado por pessoas que falavam muito sobre sucesso, conquistas e reconhecimento. No mundo em que ele vivia, o valor das pessoas muitas vezes era medido pelo dinheiro que ganhavam, pelo cargo que ocupavam, ou pelo tamanho das decisões que tomavam. Mas ali, naquela jovem de uniforme azul e avental branco, ele enxergava algo que raramente via em salas de reunião. Uma dignidade profunda, uma dignidade que não dependia de status, de aplausos, ou de qualquer tipo de reconhecimento externo, e talvez fosse exatamente por isso que aquela rotina silenciosa na calçada continuava ecoando tão forte dentro dele. Quanto mais Rafael observava a rotina silenciosa de Carolina, o cuidado meticuloso, os 15 minutos protegidos no meio de um dia impossível, a forma tranquila com que ela organizava a própria vida para não deixar a mãe desamparada, mais difícil ficava ignorar os pensamentos que começavam a surgir dentro dele. Aquela história não estava apenas despertando admiração, estava abrindo uma porta para lembranças que ele havia mantido fechadas por muito tempo. Tudo começou de forma quase involuntária. Em uma daquelas tardes, parado novamente a alguns metros de distância, Rafael viu Carolina limpar o canto da boca de Dona Teresa com o pequeno pano que sempre carregava no bolso do avental. O gesto era simples, quase automático, mas havia nele uma delicadeza que parecia carregar anos de cuidado repetido. Foi naquele instante que uma imagem antiga apareceu na memória de Rafael. Ele se lembrou da própria mãe. Durante anos, ele havia evitado revisitar aqueles pensamentos com profundidade. A vida sempre estava cheia demais, os dias ocupados demais. Mas agora, observando aquela jovem que fazia tanto com tão pouco tempo, as lembranças começaram a voltar com uma clareza desconfortável. Sua mãe também havia ficado doente. No começo, os sintomas eram discretos, pequenas fraquezas, consultas médicas ocasionais, exames que pareciam apenas parte do envelhecimento natural. Rafael se lembrava de ouvir as preocupações dela, enquanto organizava documentos, ou respondia mensagens no celular. Ele sempre respondia com tranquilidade. Vai dar tudo certo. Assim que eu terminar essa fase no trabalho, aí a gente resolve isso. Depois a gente conversa melhor. Essas palavras haviam se tornado uma espécie de promessa adiada.
Naquela época, Rafael estava completamente mergulhado em sua carreira. Os negócios estavam crescendo, novas oportunidades surgiam, viagens se acumulavam. Cada projeto parecia importante demais para ser interrompido. Ele dizia a si mesmo que estava fazendo aquilo também por ela, que estava construindo estabilidade, segurança, um futuro melhor. E sempre repetia a mesma frase silenciosa dentro da própria cabeça: depois eu vou ter mais tempo, depois eu vou cuidar disso com calma, depois eu vou estar mais presente. Mas o depois nunca chegou da forma que ele imaginava. A saúde de sua mãe piorou mais rápido do que ele esperava. As consultas médicas se tornaram mais frequentes, as ligações mais preocupadas. Mesmo assim, Rafael continuava acreditando que ainda havia tempo. Tempo para reorganizar a agenda, tempo para reduzir o ritmo, tempo para compensar as ausências. Então, um dia, o telefone tocou com uma notícia que não deixava espaço para adiamentos. Sua mãe havia falecido. Tudo aconteceu rápido demais. E quando Rafael percebeu, estava parado em um hospital, olhando para uma realidade que ele nunca havia realmente considerado. Não houve aquele momento de reorganizar a vida, de dedicar semanas ou meses aos cuidados dela, de recuperar o tempo perdido. O tempo simplesmente acabou. Nos meses que se seguiram, Rafael continuou trabalhando, como sempre havia feito. Por fora, sua vida parecia continuar no mesmo ritmo, mas havia algo que nunca se acomodou completamente dentro dele. Um arrependimento silencioso. Ele havia conquistado muitas coisas ao longo da carreira: reconhecimento, estabilidade, oportunidades que poucos alcançam. Mas havia uma parte da vida que não podia ser reconstruída com sucesso profissional. Agora, parado naquela mesma calçada onde Carolina alimentava a mãe todos os dias, Rafael sentia aquele peso retornar com uma clareza que ele não experimentava havia anos, porque, ao observar aqueles 15 minutos de cuidado diário, ele percebia algo dolorosamente simples. Carolina estava fazendo agora exatamente aquilo que ele sempre acreditou que faria depois. Nos dias que se seguiram àquela onda de lembranças, Rafael percebeu que já não conseguia observar aquela rotina da mesma forma distante de antes. As imagens de Carolina alimentando Dona Teresa na calçada continuavam se repetindo em sua mente, agora misturadas às memórias de sua própria mãe. Cada colherada de sopa que ele via parecia tocar diretamente naquele arrependimento silencioso que carregava havia anos. Mesmo assim, Rafael ainda permanecia apenas como observador. Até que, em uma tarde diferente das outras, algo inesperado aconteceu. Carolina havia acabado de se levantar para voltar ao restaurante. O intervalo de 15 minutos estava terminando, como sempre. Ela ajeitou o avental, guardou a tigela vazia em uma pequena bolsa térmica e se despediu da mãe com um toque rápido no ombro. "Eu volto depois do trabalho." "A mãe," disse ela com a mesma calma de sempre. Dona Teresa assentiu devagar. Carolina então atravessou a rua com passos apressados, desaparecendo na direção do restaurante. Rafael, que mais uma vez observava a cena a poucos metros de distância, pensou em continuar seu caminho, como sempre fazia. Mas dessa vez, antes que ele pudesse sair, ouviu uma voz suave. "Você tem observado a gente há alguns dias." Rafael virou o rosto, um pouco surpreso. Dona Teresa estava olhando diretamente para ele. Não havia acusação em seu olhar, apenas uma curiosidade tranquila, quase gentil. O leve tremor em suas mãos continuava, mas seus olhos tinham uma lucidez impressionante. Por um momento, Rafael se sentiu um pouco constrangido. "Desculpe," ele disse, aproximando-se alguns passos. "Eu não queria parecer invasivo." E a Dona Teresa sorriu levemente. Não pareceu. Ela fez um pequeno gesto com a mão, convidando-o a se aproximar mais. Rafael hesitou por um segundo, mas acabou se sentando no outro engradado vazio, encostado na parede. Lucas, que ele trazia nos braços naquele dia, dormia novamente.
como se aquele lugar tivesse se tornado parte de sua própria rotina também. Por alguns segundos, ficaram em silêncio. Então Dona Teresa falou com uma serenidade que surpreendeu Rafael. Minha filha sempre lutou sozinha. A frase foi dita sem dramatização, como se fosse apenas um fato simples da vida. Ela contou, com pausas ocasionais por causa da respiração mais lenta, que Carolina havia assumido responsabilidades muito cedo, desde que o pai foi embora. Quando ela tinha apenas 11 anos, muitas decisões importantes passaram a depender apenas dela. O trabalho, contas, cuidados com a casa, consultas médicas, tudo havia sido aprendido pouco a pouco, muitas vezes sem ajuda. Carolina é forte, continuou Dona Teresa, olhando para a rua onde a filha havia desaparecido minutos antes. Mas também aprendeu a não confiar muito nas pessoas. Rafael ouviu com atenção. Dona Teresa explicou que, ao longo dos anos, algumas pessoas haviam prometido ajudar e depois desapareceram. Outras haviam se aproximado apenas por interesse. Com o tempo, Carolina passou a acreditar que depender de alguém era sempre um risco. Era mais seguro fazer tudo sozinha. Ela prefere carregar o peso sozinha do que esperar algo de alguém, disse Dona Teresa com um pequeno suspiro. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente de Rafael. Ele olhou para a calçada movimentada, imaginando a rotina exaustiva que Carolina repetia todos os dias. Os 2 empregos, os 2 aluguéis, os 15 minutos sagrados no meio do dia para alimentar a mãe. Pela primeira vez, ele percebeu algo com absoluta clareza. Talvez Carolina não estivesse esperando ajuda de ninguém. Mas isso não significava que ela não precisasse. Rafael ficou em silêncio por alguns instantes, sentindo aquela decisão se formar lentamente dentro dele. Não era um impulso impulsivo, nem um gesto de pena. Era algo mais profundo, nascido das lembranças que aquela história havia despertado. Ele sabia que Carolina provavelmente resistiria. Sabia que conquistar sua confiança não seria simples. Mesmo assim, havia algo que ele não podia mais ignorar. Depois de tantos anos carregando o arrependimento de não ter feito mais por sua própria mãe, o Rafael sentia que não podia simplesmente continuar observando aquela história de longe. Desta vez, ele precisava tentar fazer algo diferente. Depois da conversa inesperada com Dona Teresa naquela calçada, Rafael voltou para casa com a mente cheia de pensamentos. Durante anos, ele havia se acostumado a resolver problemas complexos no trabalho. Decisões rápidas, estratégias, negociações. Mas aquilo era diferente. Não se tratava de negócios, números ou resultados. Era a vida de 2 pessoas que haviam aprendido a sobreviver sozinhas. Mesmo assim, quanto mais pensava, mais sentia que não podia simplesmente ignorar o que tinha visto. Nos dias seguintes, Rafael continuou passando pela mesma rua. Viu novamente Carolina correr até o engradado de madeira durante seus 15 minutos de intervalo. Viu a paciência com que ela alimentava a mãe. A mesma rotina repetida com precisão, como se aquele pequeno encontro fosse uma âncora no meio de um dia exaustivo. E, a cada vez que assistia àquela cena, a decisão dentro dele se tornava mais clara. Até que, em uma manhã, Rafael entrou diretamente no restaurante. O lugar ainda estava relativamente vazio. Algumas mesas já estavam ocupadas, e o cheiro de café recém-passado se espalhava pelo ambiente. Carolina estava atrás do balcão organizando algumas xícaras quando o viu entrar. Por um instante, ela pareceu reconhecê-lo, talvez porque já tivesse notado sua presença na rua, ou talvez porque ele já havia passado ali algumas vezes nos últimos dias. Mas seu olhar rapidamente voltou ao trabalho, como acontecia com qualquer cliente. Rafael se aproximou. Carolina? Perguntou com cuidado. Ela levantou os olhos novamente. Sim? Meu nome é Rafael. Eu gostaria de conversar com você por alguns minutos, se for possível. A reação dela foi imediata, mas sutil. Carolina parecia naturalmente cautelosa.
Seus olhos analisaram Rafael por um instante, como se estivesse tentando entender suas intenções. Estou trabalhando agora, respondeu ela com educação, mas mantendo certa distância. Eu entendo, disse Rafael rapidamente. Prometo que não vai demorar. É algo importante. Sobre sua mãe. O nome não foi mencionado, mas bastou aquela referência para que Carolina mudasse levemente de expressão. Ela olhou ao redor, verificando o movimento do restaurante. Um colega parecia conseguir cobrir o balcão por alguns minutos. Depois de um breve silêncio, ela fez um pequeno gesto em direção a uma mesa no canto. 5 minutos, disse. Eles se sentaram. Por um momento, Rafael percebeu o quanto aquela situação era delicada. Carolina mantinha a postura firme, os braços cruzados levemente sobre a mesa. Não havia hostilidade, mas também não havia abertura. Ele respirou fundo antes de falar. Eu tenho visto você e sua mãe na calçada durante o intervalo. Começou com honestidade. Não foi minha intenção invadir a privacidade de vocês, mas acabei observando a rotina de vocês por alguns dias. Carolina não respondeu imediatamente. Seu olhar ficou sério, mas ela continuou ouvindo. Eu também conversei com Dona Teresa, continuou Rafael com cuidado. Ao ouvir o nome da mãe, Carolina franziu levemente a testa. Ela me contou um pouco da história de vocês, do quanto você tem trabalhado para cuidar dela. Houve um breve silêncio. Então Rafael chegou ao ponto principal. Eu gostaria de oferecer uma solução que talvez possa ajudar vocês duas. E Carolina permaneceu imóvel, esperando. Existe um tipo de profissional especializado em cuidar de pessoas com Parkinson, explicou Rafael. Um cuidador treinado, que pode acompanhar sua mãe durante o dia, ajudar com medicação, locomoção, garantir que ela nunca fique sozinha enquanto você estiver trabalhando. Carolina o encarou com mais atenção agora. Eu poderia contratar esse profissional, continuou Rafael com calma. Cobrir os custos, organizar os horários, garantir que sua mãe tenha assistência adequada. Por um segundo, Carolina pareceu pronta para interrompê-lo, mas Rafael levantou levemente a mão, antecipando a reação. Antes que você pense que isso é caridade, não é isso que estou oferecendo. Ela franziu a testa. Então o que é? Rafael pensou nas palavras com cuidado. É uma forma de apoio real, e algo que pode aliviar um pouco do peso que você tem carregado sozinha por tanto tempo. Carolina permaneceu em silêncio, tentando entender. Rafael então completou, com sinceridade. Eu sei que você não pediu ajuda. E sei que provavelmente aprendeu a não esperar isso de ninguém. Mas às vezes, aceitar apoio não significa perder sua força. Ele fez uma pausa antes de concluir. Significa apenas que você não precisa continuar enfrentando tudo sozinha. O silêncio que se formou depois da proposta de Rafael parecia mais pesado do que qualquer resposta imediata. Carolina permaneceu sentada diante dele, as mãos apoiadas na mesa, os olhos atentos, mas difíceis de decifrar. Durante alguns segundos, ela não disse nada, apenas o observava, como se estivesse tentando entender não apenas suas palavras, mas também o que existia por trás delas. Para Rafael, aquela reação não foi exatamente uma surpresa. Ele se lembrou das palavras de Dona Teresa na calçada. Carolina havia aprendido, ao longo dos anos, a não confiar facilmente nas pessoas, depois de tantas responsabilidades assumidas tão cedo, depois de tantas promessas quebradas e decepções silenciosas. Fazia sentido que qualquer oferta de ajuda fosse recebida com cautela. Finalmente, Carolina falou. Por que você faria isso? E a pergunta foi direta, sem hostilidade, mas também sem qualquer sinal de gratidão antecipada. Era a pergunta de alguém acostumado a medir cuidadosamente cada situação. Rafael não respondeu imediatamente. Carolina continuou, agora com um tom ainda mais firme. Eu não conheço você. Ela cruzou os braços levemente. E na minha experiência, quando alguém oferece algo assim, geralmente existe algum tipo de preço escondido.
A frase não soou amarga. Era simplesmente honesta. Rafael percebeu que ali estava uma barreira construída ao longo de muitos anos. Para Carolina, aceitar ajuda não era algo simples. Cada decisão precisava ser analisada, porque confiar na pessoa errada podia significar perder muito mais do que ganhar. Ele assentiu devagar. Eu entendo por que você pensa assim. Carolina o observou novamente. Deu um pouco surpresa pela calma da resposta. E você está certa em ser cuidadosa, continuou Rafael. O mundo já deu muitos motivos para que você pense dessa forma. A sinceridade no tom dele parecia diferente de qualquer tentativa de convencimento apressado. Rafael não tentou pressioná-la, nem repetir sua oferta de imediato. Em vez disso, respirou fundo e decidiu explicar algo que até então havia mantido apenas para si. A verdade é que você e sua mãe me fizeram lembrar de alguém. Carolina inclinou levemente a cabeça. Esperando. Da minha mãe. Por um instante, os olhos dela mudaram um pouco de expressão. Rafael então contou, com a mesma honestidade com que havia refletido sobre aquilo nos últimos dias, sobre o período em que sua própria mãe havia adoecido. Falou sobre como estava completamente dedicado à carreira naquela época, sempre ocupado, sempre acreditando que ainda haveria tempo para cuidar melhor dela depois. Explicou como repetia para si mesmo que faria isso quando a agenda estivesse mais tranquila, quando os projetos terminassem, quando a vida desacelerasse um pouco. Mas esse momento nunca chegou, disse ele com calma. Carolina ouviu sem interromper. Rafael não dramatizou a história, mas também não escondeu o que sentia. Quando percebi que o tempo tinha acabado, já era tarde demais. Ele fez uma pequena pausa antes de continuar. Eu passei anos pensando que um dia teria a chance de compensar isso de alguma forma. Mas não existe compensação quando se trata de tempo que já passou. Carolina permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. E então Rafael concluiu com simplicidade. Eu não estou oferecendo ajuda porque espero algo em troca. Estou oferecendo porque, quando vi você cuidando da sua mãe todos os dias, percebi que estava olhando para algo que eu nunca mais teria a chance de fazer. O restaurante continuava movimentado ao redor deles. Mas naquele pequeno espaço da mesa, o silêncio parecia carregar um significado completamente diferente agora. As palavras de Rafael ficaram suspensas entre eles por alguns instantes. O barulho do restaurante continuava ao redor. Pratos sendo colocados nas mesas, vozes de clientes conversando, o tilintar de xícaras. Mas naquela mesa no canto, parecia que o tempo havia desacelerado novamente, da mesma forma que acontecia todos os dias na calçada durante os 15 minutos de Carolina com a mãe. Carolina não respondeu imediatamente. Ela olhava para Rafael com uma expressão diferente da que havia mostrado no início da conversa. Ainda havia cautela. Ainda havia aquela barreira natural, construída por anos de responsabilidades e decepções. Mas agora existia também algo novo. Reflexão. Rafael não tentou preencher o silêncio. Ele já havia dito o que precisava dizer. Depois de alguns segundos, Carolina finalmente falou, mais devagar do que antes. Então, você está fazendo isso por causa da sua mãe? Rafael pensou por um momento antes de responder. Em parte sim, disse com honestidade. Mas também porque vi o que você faz todos os dias. Ele apoiou as mãos sobre a mesa, mantendo o tom calmo. Você está fazendo por ela algo que eu sempre achei que faria pela minha mãe, mas nunca fiz. Carolina manteve o olhar fixo nele. E eu sei o quanto isso custa, continuou Rafael. Não apenas dinheiro, mas tempo, energia, escolhas difíceis todos os dias. Ele fez uma pequena pausa antes de completar. Você não deveria ter que carregar tudo isso completamente sozinha. Aquelas palavras tocaram algo profundo em Carolina. Durante anos, carregar sozinha havia sido simplesmente a única forma de viver que ela conhecia. Desde os 11 anos,
Quando o pai havia desaparecido da vida da família, cada responsabilidade tinha caído sobre seus ombros pouco a pouco. Trabalhar cedo, ajudar a mãe, enfrentar contas, lidar com a doença que avançava lentamente. Ela nunca havia parado para imaginar que poderia existir outra possibilidade. Ajuda, em sua experiência, quase sempre vinha acompanhada de expectativas escondidas, favores cobrados depois, ou promessas que desapareciam com o tempo. Mas agora, olhando para Rafael, algo parecia diferente. Talvez fosse a forma direta com que ele havia contado sua própria história. Talvez fosse o fato de ele não estar tentando convencê-la com pressa, nem insistindo com argumentos elaborados. Ele simplesmente parecia sincero. Carolina respirou fundo. Não era fácil mudar anos de desconfiança em poucos minutos. Aquela decisão não poderia ser tomada impulsivamente. Mas pela primeira vez desde o início da conversa, ela não sentia apenas resistência. Sentia também uma pequena abertura. Eu preciso pensar, disse finalmente. Rafael assentiu. Claro. Ele não parecia decepcionado com a resposta. Carolina então acrescentou algo que surpreendeu até a si mesma. Mas, obrigada por falar comigo. Foi uma frase simples, mas carregava um significado novo, porque naquele momento, pela primeira vez, Carolina começou a considerar a possibilidade de que aquela ajuda talvez não fosse uma armadilha, nem uma dívida futura. Talvez fosse apenas o que Rafael havia descrito desde o começo, um gesto de apoio real. Do lado de fora, a cidade continuava com sua pressa habitual. Em algum momento, Carolina voltaria a correr para a calçada durante seus 15 minutos com Dona Teresa, e Rafael provavelmente continuaria passando por aquela rua. Mas agora havia algo diferente entre aquelas três vidas, que antes seguiam caminhos completamente separados. Talvez aquela conversa tivesse aberto a porta para uma nova fase, uma fase onde o peso poderia ser dividido, onde o cuidado poderia ser ampliado, e onde um simples gesto de empatia poderia transformar não apenas um dia na calçada, mas o futuro de todos eles.